Romanos 8, 28. Romanos 8, 28, nós vamos compartilhar esse texto da palavra do Senhor. Romanos 8, 28. Se você está com a Bíblia aí, então abra por gentileza. Se não, escute o que diz o versículo. Já transcrevi aqui, vou ler. Diz assim a palavra do Senhor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você conhece esse texto? Você já leu? Eu imagino. Talvez alguns poucos ainda não tenham lido esta passagem da palavra do Senhor. Então vamos só relembrar o que diz o texto. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Depois desta leitura, eu pergunto, como anda a sua segurança? Como anda a sua confiança? Depois de tudo aquilo que nós vimos, de acontecimentos bons e ruins no decorrer deste ano, eu pergunto, como vai a sua esperança? Meus irmãos e meus amigos, é possível que nós, filhos de Deus, soframos por falta de segurança. É possível que na caminhada tenhamos perdido a confiança e a esperança. É possível que vivamos angustiados quanto ao futuro. A caminhada neste mundo não é fácil, há dificuldades, há aflições de todo tipo. Alguns estão abalados por não conseguir vaga no mercado de trabalho. Outros estão afligidos por causa de problemas financeiros. Outra parte está decepcionada com a política. Outros sofrem com brigas e falta de paz no lar. Muitos estão aborrecidos com o isolamento social. Alguns estão agitados, com medo de serem infectados com o coronavírus. Outros estão internados em UTIs, sem a certeza de que irá poder voltar para casa. Há também muitos chorando a dor do luto. Assim, há múltiplas maneiras, meus irmãos e meus amigos, de perdermos a tranquilidade, de perdermos a esperança. Há muitas coisas que podem preocupar-nos. Há vários perigos que podem atingir-nos. Há tantas dúvidas que podem acometer-nos. Há idosos que sentem inúteis, esquecidos, e alguns deles entram em depressão, especialmente agora que o medo assola todos. Há donas de casa que lutam todo dia, cuidando dos filhos, sustentando a família, vivendo aí, quem sabe, com apenas o auxílio emergencial, sofrendo noites sem sono,
apavoradas. Há chefes de famílias que saem todo dia em busca do serviço, bem disposto a trabalhar, mas a carteira assinada continua sendo um sonho. Há muitas incertezas e parece que muitas coisas acontecem à toa. Irmãos, nós não sabemos o que o dia de amanhã nos trará. Não sabemos o que 2021 nos trará. Não sabemos como será no novo ano que se aproxima. Pode acontecer o bem, mas também pode acontecer o mal. Pode acontecer um acidente na pista, na estrada, mas também é possível acontecer um acidente em casa. Tudo isso e muitas outras coisas podem causar estresse, desânimo, desequilíbrio e condutas irreverentes. Alguns, achando que não há mais esperança, perdem a confiança e simplesmente se entregam aos vícios, se entregam às drogas, às bebidas, enfim. Outros entram no mundo do crime, começam a roubar, a assaltar para ficarem ricos da noite para o dia. Realmente, meus irmãos e meus amigos, há muitas coisas que podem tirar o nosso sono. Há muitas coisas que podem nos deixar com medo. Há muitas coisas que podem destruir o nosso equilíbrio. Podemos ser abordados de maneiras diferentes. E podemos ser abalados de várias formas. Estamos num mundo pecaminoso. Um mundo depravado, um mundo caído. Então, pastor, como os filhos de Deus podem encarar esse tipo de problema? O que nós precisamos fazer? O que nós iremos fazer? Ah, meus queridos, nós não estamos isentos de acidentes, desastres e perdas. O Brasil tem 190 mil, você já está cansado de ouvir isso, mas eu preciso falar. 190.861 mortes por coronavírus e 7.466.189 casos confirmados até hoje, 27 de dezembro, domingo, 1h da tarde. Eu pergunto, como vocês lidam com tudo isso? Como vocês lidam com a angústia, com o medo? Qual será a sua reação quando o mal lhe atingir? Como você reage diante das aflições de todos os dias? Como? Qual a nossa resposta diante de tantas coisas que acontecem, mas que não queríamos que acontecessem? A Bíblia dá uma resposta de consolo para os filhos de Deus. Ela ensina que
Não devemos perder a confiança, não devemos perder a esperança, mesmo que a nossa vida pareça ser um mar agitado, com ondas altas e correntes fortes nos arrastando de lá para cá. Não devemos perder a confiança, não devemos perder a esperança, mesmo que inesperadamente fiquemos presos num beco sem saída. E por que não devemos perder a esperança? Por que não devemos perder a confiança? Porque nós temos uma rocha. Esta rocha que nós temos é o nosso Deus. Nosso Deus é uma rocha inabalável. Ele é a rocha da nossa salvação. Ele é o nosso fundamento. Os povos podem se enfurecer. Os reis da terra podem se levantar. Os poderosos podem conspirar. Mas Deus não muda. Nunca, jamais Deus fica abalado. Nós sim, nós corremos o risco de ficarmos abalados. Isso pode até acontecer por causa de coisas mínimas. Mas nem por isso Deus perderá o controle. Nem por isso Ele deixará de cuidar de nós. Aconteça o que acontecer, as nossas vidas estão nas mãos de Deus. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia nos ensina que Deus protege os seus filhos, que Deus cuida deles em todas as circunstâncias e em todos os sofrimentos. Observe os exemplos de Abraão, de Jó, Moisés, Davi, Elias, Paulo e tantos outros. Eles passaram por tribulações, eles foram perseguidos, mas confiaram em Deus, a rocha eterna, e todos eles entraram na glória do céu. Todos eles, como também muitos outros, foram salvos pela misericórdia e pelo poder de Deus. Meu querido, a grande mensagem da fé é que Deus é nossa rocha. A grande mensagem é que Deus é o nosso único fundamento na vida e na morte. Adentremos para 2021 com esta convicção. Deus é o nosso fundamento na vida e na morte. A verdade desta mensagem é visível na vida dos filhos de Deus. Esta mensagem é a mensagem bíblica, é palavra de Deus. No texto que lemos, Romanos 8, 28, Paulo diz, vamos relembrar o texto: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Reparem, meus irmãos, observem como o apóstolo se expressa com muita segurança. Ele não diz que queremos ver, ou achamos, ou esperamos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Ele diz o quê? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Desta forma, o apóstolo Paulo quer deixar bem claro que não há dúvidas. Aconteça o que acontecer,
por mais profundas que sejam as suas aflições, em todas estas coisas, Deus realizará o seu propósito. E ninguém deve questionar isso. Pois Deus é o nosso Pai, o Todo-Poderoso. Ele nos ama com amor eterno. Ele quer o nosso bem. É verdade. É verdade que somos tentados. Mas se cairmos, Deus nos levantará. Você pode sofrer o mal, mas Deus transformará até o mal em bem. Deus jamais abandonará os seus amados. Para que tenhamos esta certeza da fé, esta segurança, o apóstolo Paulo ainda nos ensina um mistério muito grande. Primeiro, ele nos ensina dizendo: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Segundo, o apóstolo acrescenta: aqueles que amam a Deus são chamados segundo o seu propósito. Então, quem são aqueles que devem saber com certeza que Deus os guarda pelo seu poder, acontecendo o que acontecer? Quem? São aqueles que amam a Deus. São aqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Mas por que o apóstolo diz que aqueles que amam a Deus são chamados segundo o seu propósito? Nós podemos compreender isto, meus irmãos, meus amigos. Vejam bem. Vocês amam Deus. Vocês amam a Deus. Ok. Mas será que o seu amor é um amor eterno? Será que o seu amor é um amor inabalável? Será que o seu amor a Deus é sempre o mesmo, aconteça o que acontecer? Acredito que não. Acredito que não. Eu pergunto de novo. Será que o seu amor a Deus é o mesmo, aconteça o que acontecer? O nosso amor, meus queridos, é um amor imperfeito. Pode até haver momentos em que os irmãos nem sentem que amam a Deus. Já se pegou pensando assim? Pode ter alguns momentos que a gente não consegue enxergar um fio de amor. É possível que um filho de Deus, devido às aflições do tempo presente, passe por um momento em que o seu coração esteja longe de Deus. Infelizmente. Pois bem, o nosso amor é imperfeito. Por isso, meus irmãos e meus amigos, o nosso amor não pode ser o fundamento da nossa esperança. Não. A certeza de que Deus cuidará de nós não pode estar baseada em nosso amor próprio. Por quê? Porque o nosso amor é imperfeito. O nosso amor é falho. O nosso amor deixa a desejar. Mas
o que jamais deixa a desejar é o propósito de Deus. O propósito de Deus é imutável. Ele não muda. Jamais. O coronavírus jamais vai mudar o propósito de Deus. Aliás, ele faz parte do propósito de Deus. Ele é o dedo de Deus. Então, este propósito será realizado, independente de qualquer coisa, independente de qualquer circunstâncias ou acontecimento. O propósito de Deus vai ser realizado. Deus diz a seus filhos que o amam: eu sou a sua rocha eterna segundo o meu propósito. Ou seja, eu estou decidido para todo sempre que eu sou e sempre serei a sua rocha. Vejam, meus queridos, como Deus nos dá uma consolação muito rica, agradável e profunda. No fundo, a nossa segurança não depende nem da nossa fé, nem do nosso amor. No fundo, a nossa certeza acerca da nossa salvação não depende de uma qualidade nossa, de uma qualidade de outra pessoa humana. A nossa segurança está baseada em quê? No propósito de Deus. O propósito de Deus é nossa garantia. Guarde isso no seu coração. O propósito de Deus é nossa garantia. Existe uma garantia muito forte. É o propósito de Deus. Afora isso, não existe nenhuma outra garantia. Não existe uma garantia, uma segurança mais forte do que Deus. Deus é a nossa rocha eterna. Vocês sabem que o presidente da República, às vezes, emite medidas provisórias. São medidas que podem mudar a sua vida. São medidas que têm consequências, pois o presidente é a pessoa mais poderosa do país. Mas quando o assunto é o propósito de Deus, falamos sobre uma medida muito mais forte. O propósito de Deus não é provisório. Não. O propósito de Deus é eterno. E nada, nem ninguém, jamais poderá mudá-lo. Portanto, aquele que ama a Deus com amor sincero, pode ficar tranquilo. Mesmo sofrendo angústias e tribulações, fiquem tranquilos. Adentremos 2021 de cabeça erguida, tranquilos. O seu destino está garantido por Deus. Olha bem, você pode sofrer um acidente, você pode ser demitido do trabalho, você pode ficar doente, perseguido, abandonado, você pode perder a sua alegria ou até mesmo seus queridos. Mas o que você que ama a Deus nunca perderá é o que? É a segurança. É a certeza de que Deus faz cooperar o quê? Todas as coisas para o seu bem, segundo o quê? Segundo o seu propósito. Segundo o seu propósito. Escute essa música.
para